Você já sentiu aquela tensão silenciosa entre o que te ensinaram sobre fé e o que você vive na prática? De um lado, uma promessa. Do outro, uma realidade que não acompanha essa promessa. E no meio dos dois, uma confusão que poucas pessoas conseguem nomear com clareza. Em algum momento, você provavelmente ouviu alguma versão da ideia de que a Bíblia garante prosperidade financeira, que fé é uma espécie de mecanismo direto para ativar riqueza, que basta acreditar, declarar, seguir certos princípios e o dinheiro começa a fluir e talvez de forma mais sutil do que você percebeu na época. Isso criou uma expectativa. A expectativa de que sua vida financeira deveria refletir diretamente esse tipo de promessa. Mas quando a realidade não acompanha essa narrativa, o resultado não é simples de carregar. Não é apenas frustração financeira. É algo mais profundo e mais difícil de admitir. A sensação de que algo está errado. Seja com você, seja com a sua fé, seja com a própria promessa. E quando a pessoa não consegue identificar de onde vem esse peso, ela começa a procurar no lugar errado. Tenta acreditar mais, tenta declarar com mais convicção, tenta aplicar o princípio com mais intensidade. Mas o problema nunca estava na intensidade, estava na interpretação. Porque quando você reduz prosperidade bíblica a apenas dinheiro, você pode estar perdendo completamente o que o texto realmente está tentando comunicar. E pior, pode estar buscando algo que a própria Bíblia nunca prometeu da forma como isso costuma ser ensinado. Hoje, a proposta não é reforçar uma promessa simplificada de riqueza. É justamente o contrário. É desmontar uma interpretação distorcida e revelar o que a Bíblia realmente não está dizendo sobre prosperidade. E quando essa compreensão muda, não é só sua visão sobre dinheiro que muda, é a forma como você entende propósito, suficiência e até paz de vida. Porque talvez a verdadeira questão nunca tenha sido como ficar rico, mas o que realmente significa prosperar. Se você viu o vídeo anterior sobre por que pessoas inteligentes ainda assim falham, o que vem a seguir conecta diretamente com aquela ideia. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, fica até o final, porque o que a gente vai ver muda completamente a forma de interpretar esse tema. Existe uma distorção que acontece de forma muito gradual, e justamente por isso ela é difícil de perceber. Não começa com uma mentira óbvia. Começa com uma simplificação, uma leitura incompleta, uma frase retirada do contexto e repetida com tanta frequência que começa a parecer verdade absoluta. E o resultado dessa simplificação é uma ideia muito específica de que prosperidade bíblica é, acima de tudo, acúmulo material. Que todo o propósito da fé está ligado a aumentar patrimônio, conquistar bens e atingir um padrão financeiro elevado, como sinal automático de aprovação espiritual. Quando essa leitura se instala, ela distorce completamente o sentido original do texto. A Bíblia deixa de ser um conjunto de princípios sobre vida, caráter e direção, e passa a ser interpretada como um sistema de recompensa financeira, quase como um contrato. Você faz a sua parte, Deus faz a dele, e a parte dele é dinheiro, e isso cria uma expectativa perigosa. A ideia de que fé deveria necessariamente resultar em riqueza visível, e que, consequentemente, a ausência dessa riqueza é evidência de falha, de fé insuficiente, de algum bloqueio espiritual que precisa ser resolvido. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela dúvida silenciosa que não tem muito onde pousar. Porque ela não é racional, ela é espiritual. E isso a torna mais pesada. Mas esse é um erro de leitura conceitual, não um erro de fé. Existe ainda outro problema, talvez mais sutil. A transformação da fé em ferramenta de controle financeiro. Como se princípios espirituais pudessem ser aplicados como fórmulas, ignorando completamente contexto, tempo e a complexidade real da vida de cada pessoa.
Isso gera um ciclo de frustração muito específico. Porque quando a expectativa é linear, fé gera riqueza, e riqueza é o sinal de que a fé é real, qualquer resultado diferente disso parece contradição. E a pessoa começa a questionar não apenas o resultado, mas o próprio princípio. O que era para ser fonte de paz se torna fonte de ansiedade. O problema central, então, não é acreditar em prosperidade. É limitar prosperidade a uma única dimensão, e é exatamente essa redução que abre espaço para interpretações distorcidas e expectativas irreais, que não se sustentam. Quando você lê o texto bíblico com mais atenção e com mais honestidade. Quando você observa os textos bíblicos com mais cuidado, percebe que a discussão sobre prosperidade nunca é simples e nunca é apenas sobre dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por cobiçá-lo, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse versículo já estabelece um limite claro para qualquer interpretação que coloque o dinheiro como centro absoluto da vida espiritual. Mas note o detalhe que muda tudo. Não é o dinheiro que é condenado, é o amor ao dinheiro, a posição que ele ocupa no coração, a forma como ele passa a orientar decisões, definir prioridades e moldar a identidade de quem o busca. Quando o dinheiro ocupa o centro, outras coisas se deslocam. E esse deslocamento, segundo o texto, não é neutro. Ele cobra um preço real e muitas vezes silencioso. Já em Provérbios 38:9, o pedido é ainda mais revelador. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me é necessário, para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo não venha a furtar e profane o nome do meu Deus. Pense no que esse pedido está dizendo. Alguém diante de Deus pede especificamente para não ser rico, não porque riqueza seja errada, mas porque conhece a si mesmo o suficiente para saber o que o excesso faz com o caráter. E pede também para não ser pobre, não porque pobreza seja virtude, mas porque o desespero também distorce as decisões. O que ele pede é equilíbrio, suficiência, um estado onde a necessidade é atendida sem que isso leve ao orgulho ou à corrupção. Moral, ponto. Quando esses dois textos são lidos juntos, um padrão emerge com clareza. A Bíblia não apresenta prosperidade como acúmulo ilimitado. Ela apresenta prosperidade como uma relação saudável com recursos. Um equilíbrio que envolve responsabilidade, consciência e limites. E dentro do contexto bíblico mais amplo, prosperidade não é um fenômeno financeiro isolado. Ela inclui estabilidade, paz, relações saudáveis, integridade e propósito. O erro moderno acontece quando se seleciona apenas a dimensão material e se ignora todo o restante. A base bíblica não sustenta uma visão de prosperidade como excesso. Ela sustenta uma visão de prosperidade como alinhamento, e isso abre um espaço de interpretação muito mais amplo e muito mais honesto do que o que normalmente se ensina. Se esse tipo de reflexão está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir, e o próximo vídeo vai um nível mais fundo nessa conversa. Aqui está o ponto que muda tudo e que quase sempre passa despercebido. A Bíblia não está tentando redefinir prosperidade como mais dinheiro, nem como menos dinheiro. Ela está apontando para algo muito mais difícil de medir, muito mais difícil de exibir e muito mais difícil de conquistar do que qualquer patrimônio visível. Alinhamento interno entre recursos, caráter e propósito. Quando você entende isso, a ideia de prosperidade muda de categoria. Ela deixa de ser um destino financeiro e passa a ser um estado de equilíbrio que precisa ser construído e mantido ao longo do tempo. Porque o que os textos estão mostrando não é uma promessa de acúmulo ilimitado. É um alerta contra a distorção
que o desejo por acúmulo pode criar. E essa distorção começa muito antes do dinheiro aparecer ou desaparecer. Ela começa na relação. O problema não é possuir recursos. O problema é o tipo de relação que você constrói com eles. É por isso que o amor ao dinheiro aparece como ponto central. Porque ele não descreve uma ação, descreve uma orientação, uma direção interna que, quando se instala, faz com que tudo passe a ser interpretado a partir da lógica do ganho, do lucro e da expansão. E quando esse deslocamento acontece de forma silenciosa, a prosperidade começa a perder seu significado original. A pessoa pode até aumentar seu patrimônio, mas ao mesmo tempo perde estabilidade emocional, perde integridade nas decisões, perde a paz que não aparece em nenhum extrato bancário. E ainda assim chama isso de sucesso. A Bíblia coloca um freio nessa interpretação. Ela sugere que prosperidade não pode ser medida apenas pelo que você acumula, mas também pelo que você preserva enquanto acumula. E é aqui que Provérbios 30 revela sua lógica mais profunda. O pedido por suficiência não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento de que existe um ponto de equilíbrio onde as necessidades são atendidas sem que isso distorça o caráter ou a percepção da realidade. A verdadeira prosperidade não é expansão sem limite. É sustentação com sentido, e isso muda completamente a forma como você interpreta sucesso. Não se trata apenas de crescer, mas de crescer sem perder algo essencial no processo. Sem perder integridade, sem perder direção, sem perder clareza sobre quem você está se tornando enquanto constrói o que está construindo. Muitos dos discursos modernos sobre prosperidade ignoram exatamente esse ponto. Eles focam no resultado visível e deixam de fora o estado interno que precisa sustentar esse resultado. A reinterpretação não nega a prosperidade. Ela redefine o que merece ser chamado de prosperidade real. Quando essa visão mais ampla entra na prática, a primeira mudança não aparece no saldo bancário. Ela aparece na pergunta que você faz antes de decidir, em vez de quanto isso pode gerar. Você começa a incluir o que isso está me custando em outras áreas da vida. E essa pergunta feita com honestidade muda tudo. Nas finanças, isso altera completamente a lógica de escolha. Em vez de buscar apenas o maior retorno possível, você começa a avaliar se aquele crescimento está vindo com estabilidade, coerência e sustentabilidade. Isso inclui perceber quando uma decisão aumenta a renda, mas também aumenta a ansiedade, risco excessivo ou dependência de fatores fora do seu controle. A prosperidade, nesse sentido, começa a ser medida também pela qualidade do caminho, não apenas pelo destino. No trabalho e na carreira, a mesma lógica se aplica. Nem toda oportunidade que paga mais representa progresso real, se ela compromete valores, saúde ou equilíbrio de vida. Crescimento sem alinhamento interno pode parecer avanço. Na prática, muitas vezes é apenas deslocamento de problema para outra área da vida. Na vida pessoal, isso se revela na forma mais sutil e mais comum: a comparação constante com padrões externos de riqueza. Quando prosperidade é definida pelo que os outros têm, qualquer posição que você ocupa parece insuficiente, porque o parâmetro nunca para. Sempre existe alguém com mais, e essa corrida não tem linha de chegada, apenas o cansaço de quem nunca para de correr. A aplicação prática do princípio bíblico não é rejeitar o dinheiro, é reposicioná-lo dentro de uma hierarquia correta. Ele deixa de ser o centro das decisões e passa a ser um recurso dentro de um conjunto maior de valores. E quando isso acontece, as escolhas mudam de forma consistente. Menos impulsividade, mais critério, menos comparação, mais consciência de longo prazo e, principalmente, uma mudança silenciosa, mas profunda. A compreensão de que prosperar não é apenas acumular, é sustentar uma vida equilibrada
enquanto se constrói algo que vale a pena sustentar. Quando prosperidade é reduzida a acúmulo material, o efeito mais comum não aparece de uma vez. Ele se instala lentamente, como uma insatisfação que cresce junto com o patrimônio, como uma sensação persistente de que algo ainda está faltando, mesmo quando o progresso visível é real. No início, a lógica parece sólida: mais dinheiro, mais resultado, mais crescimento. E cada conquista parece confirmar que o caminho está certo. Mas sem uma definição mais ampla de prosperidade, esse movimento se torna infinito, porque nunca existe um ponto claro de suficiência. Cada novo nível alcançado apenas redefine o que ainda está faltando. E isso cria um ciclo que é difícil de nomear, porque não parece fracasso. Parece progresso, mas por dentro, a sensação de plenitude não acompanha o crescimento externo. Com o tempo, surgem os custos que ninguém colocou na planilha. Relacionamentos que foram negligenciados, enquanto o foco estava em outro lugar. Saúde que foi adiada para depois. Integridade que foi testada em decisões que pareciam necessárias na época. E a sensação de prosperidade continua distante. Não porque faltou dinheiro, mas porque faltou a definição correta do que significa estar bem. Por outro lado, quando prosperidade é entendida de forma mais ampla, o resultado também não é perfeição, mas é algo diferente em natureza. As decisões passam a considerar não apenas o ganho, mas o impacto. Não apenas o crescimento, mas o que está sendo preservado enquanto se cresce. E isso gera um tipo de resultado que é mais difícil de medir, mas muito mais fácil de sustentar. Financeiramente, menos extremos, mais consistência. Emocionalmente, menos ansiedade, mais clareza. E na vida como um todo, uma sensação de progresso que não precisa ser comparada com ninguém para fazer sentido. A diferença entre os dois caminhos não está apenas no resultado financeiro. Está na forma como a pessoa define o que é estar bem. E essa definição, feita de forma consciente ou não, molda todas as outras decisões ao longo do tempo. Depois de tudo isso, a pergunta mais importante deixa de ser: como eu posso prosperar mais? Essa pergunta, da forma como costuma ser feita, já parte de uma premissa incompleta. A pergunta que realmente muda alguma coisa é outra. O que você está chamando de prosperidade? Porque essa definição, a que você carrega internamente, a que guia suas escolhas mesmo quando você não está pensando nela conscientemente, é o que está moldando sua vida financeira, seus relacionamentos e seu senso de progresso ou fracasso. Quando prosperidade é reduzida a dinheiro, qualquer posição abaixo de um certo padrão parece fracasso. Mesmo que exista estabilidade, equilíbrio e coerência em outras áreas que importam profundamente. Mas quando prosperidade é entendida de forma mais ampla, você começa a perceber que talvez parte da sua frustração não venha da falta de progresso real. Ela vem da definição limitada do que você considera progresso. E isso altera o eixo interno das decisões. Você deixa de correr apenas atrás de expansão e começa a avaliar sustentação. Deixa de medir apenas resultados visíveis e começa a observar o que está sendo preservado ao longo do caminho. Porque no final, a Bíblia não trata a prosperidade como um troféu a ser conquistado. Ela trata a prosperidade como um estado de vida que envolve equilíbrio entre recursos, caráter e propósito, e que pode ser alcançado sem que você tenha tudo, desde que você não perca o que realmente importa no processo de tentar ter mais. Você pode não se tornar mais rico no sentido que o mundo usa essa palavra, mas pode se tornar mais estável, mais consciente, mais alinhado com decisões que não cobram um preço oculto meses ou anos depois. E talvez essa seja a parte mais importante de todas, porque a verdadeira pergunta não é se você está prosperando segundo padrões externos. É se a sua forma de viver hoje está te construindo o tipo de vida
que você realmente deseja sustentar no longo prazo? Quando essa pergunta se torna clara, a definição de prosperidade nunca mais volta a ser a mesma. Se esse vídeo chegou em algum lugar que você não esperava, se inscreve no canal e ativa o sino. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo que conecta direto com tudo o que foi visto aqui, como as suas escolhas. Segundo a Bíblia, geram consequências muito além do que você consegue enxergar no momento em que decide. É sobre o peso invisível de cada decisão e sobre por que algumas escolhas que parecem pequenas moldam coisas que você ainda nem percebeu. Não perde. Nos comentários, uma pergunta para você deixar antes de sair. Quando você pensa na sua vida hoje, você se sente mais próximo da busca por suficiência ou da corrida por mais? Não precisa ser uma resposta elaborada, só honesta.